Gurizada, o negócio é o seguinte: a mais nova polêmica do Campeonato Gaúcho envolve o TJD, o Tribunal de Justiça Desportiva. Ao acatar um pedido do Grêmio e transferir um julgamento que estava marcado para ontem, terça-feira, para somente depois da competição, o TJD acabou por respaldar a agressão do técnico do Grêmio, Gustavo Quinteiros, do jogador Enio do Juventude. Te explico esta situação neste meu vídeo que tem a assinatura da Mais Ágil. A Mais Ágil, gurizada, é a empresa que te dá a oportunidade de antecipação do FGTS, é isso mesmo. O governo federal, gurizada, permite o saque antecipado de até 10 anos do teu fundo de garantia. A grana tá lá parada e podes resgatar esta fatia, 10 anos, para dar melhor rentabilidade, quitar algum débito que está te incomodando, investir no teu negócio, quem sabe realizar alguma aplicação que possa rentabilizar melhor esta grana, trocar de veículo, enfim. O caminho, conversar sem nenhum compromisso com a equipe da Mais Ágil no WhatsApp, através do link que Menegas já colocou no primeiro comentário deste meu vídeo. Aqui embaixo há dezenas de comentários. Imagino que a maioria discordando das minhas opiniões, não tem nenhum problema nisso. E aí no alto, no primeiro comentário, tem um link. Você clica ali e sai conversando com a equipe da Mais Ágil no WhatsApp para entender como é simples, fácil e rápido para antecipar 10 anos do teu fundo de garantia. Mais Ágil, link para falar com eles no WhatsApp no primeiro comentário. Em nome de Mais Ágil, eu rodo a vinheta e a seguir a gente conversa sobre uma decisão completamente fora do razoável do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul. O julgamento que aconteceria nesta terça-feira estaria envolvendo José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol do Internacional, Andrés D'Alessandro, diretor esportivo do clube, também os dirigentes do Grêmio, Alberto Guerra, o presidente, o vice de futebol Alexandre Rossato, o diretor de futebol Guto Peixoto, mais o zagueiro Gemerson e o técnico Gustavo Quinteiros. Convenhamos, o único julgamento que interessa e que teria aqui uma repercussão maior é o do treinador do Grêmio, porque os dirigentes, em linhas gerais, seriam punidos e seriam, por exemplo, proibidos por 30 ou 60 dias de concederem entrevistas coletivas. Significado disso? Absolutamente nenhum. Zero. A questão do zagueiro Gemerson, expulso no jogo contra o Juventude, dificilmente ele pegaria mais do que um jogo cumprindo suspensão automática já no Clássico Grenal passado. Não há nenhuma violência no Gemerson. Há até quem discuta, e eu acho questionável, não tem nenhum problema nisso, se o Gemerson realmente deveria ter recebido cartão amarelo. Eu acho que sim, mas não há nenhum problema nisso, não houve nenhuma violência e o Gemerson pegaria tão somente o jogo da suspensão automática que ele já cumpriu. Agora, o técnico Gustavo Quinteiros, que agrediu, que invadiu o campo e agrediu o jogador Enio do Juventude, é bem diferente. Ele cumpriu a suspensão automática no Grenal de sábado na Arena, mas dificilmente escaparia de uma punição maior. Ele agrediu deliberadamente, além de invadir um campo. Foi um péssimo exemplo que deu do ponto de vista do campo desportivo. Depois, pior ainda, o Quinteiros, na entrevista coletiva, dizendo que não cometeu nenhum erro, que foi se desvencilhar com o braço e fez um gesto um pouco mais brusco e com isso atingiu o jogador do Juventude. Acho que ali faltou a humildade, a grandeza e a coragem para o Quinteiros assumir que errou e que não foi legal a sua atitude. Dificilmente o Quinteiros iria escapar de uma punição de 3, 4, 5, talvez até mais jogos, porque ele agrediu um jogador adversário e as imagens mostram, não dá para brigar com isso. Bom, o Grêmio fez um pedido que já tinha sido anunciado pelo presidente Alberto Guerra na coletiva após a derrota no Clássico Grenal, justificando que todo o Grêmio, todo o contexto gremista estaria em viagem, e é verdade isso, para Tiradentes, onde o Grêmio nesta quarta-feira em São João del Rei, interior de Minas, faz o jogo contra o Atlético pela segunda rodada da Copa do Brasil. O Grêmio está certo em realizar este pedido. O Grêmio foi estratégico. Primeiro erro do TJD, já sabia que o Grêmio teria a viagem há mais tempo. O jogo do Grêmio foi marcado no finalzinho de fevereiro, né, foi confirmado, poderia ter sido na semana anterior ao primeiro Grenal,
acabou sendo marcado para uma semana no meio dos grenais decisivos do Campeonato Gaúcho. O TJD confirmou a audiência para depois, até porque depois é que houve a expulsão do Gustavo Quinteiros. Então já poderia ter trocado ali a data para segunda-feira, para quinta-feira, o Grêmio chega no começo da tarde, ou mesmo para sexta-feira. O tribunal manteve. Então o Grêmio está na dele. Usou uma estratégia, fez o pedido, o erro é o do tribunal acatar. Eu não quero entrar muito no papo de que o presidente do tribunal, que eu conheço muito bem, o Ayrton Ruschel, conselheiro gremista, já candidato à presidência do Grêmio em eleições passadas, numa outra eleição também se colocou como pré-candidato, acabou não confirmando, tem as manifestações deles, do Ayrton Ruschel na rede social. Eu conheço o Ayrton Ruschel, foi meu colega de debate à época da Bandeirantes, representando o Grêmio, ele no Grêmio, Luciano Davi no Internacional, sempre um presidente de TJD, como um presidente de Federação Gaúcha de Futebol, será ou gremista de coração ou colorado de coração. Talvez esse não seja o maior problema. Eu acho que o grande problema é o respaldo que o tribunal está dando à violência cometida pelo técnico Gustavo Quinteiros, que será julgado depois do Campeonato Gaúcho e que, se punido, só vai cumprir pena no Gauchão de 2026. Talvez até lá o Quinteiros esteja, por exemplo, trabalhando num outro clube do futebol brasileiro ou num clube da Argentina e seria punido com 2, 3 jogos numa abertura de Campeonato Gaúcho se ainda estivesse no Grêmio. O que eu nem sei se isso é uma tendência hoje. Então, quando o tribunal toma esta decisão, e é legítimo, não tem nada de ilegal na decisão do tribunal, na minha opinião, ele está respaldando a agressão. O TJD está agindo como a gente mais critica as autoridades e os poderes públicos no nosso país, ou seja, dando anuência para a violência, sendo omisso para coibir uma atitude que não só ela é antidesportiva do técnico Gustavo Quinteiros, mas a de uma agressão que talvez seja punido no Campeonato Gaúcho do ano que vem, se o Quinteiros ainda estiver trabalhando como treinador do Grêmio, o que nós sabemos talvez nem seja a tendência. Uma decisão absolutamente estapafúrdia, uma decisão lamentável e que, se não é ilegal, e eu reconheço que é óbvio que não é ilegal, ela é imoral. A decisão do Tribunal de Justiça Desportiva, do TJD, desmoraliza os seus auditores, desmoraliza o seu presidente, porque é uma decisão de jogar para depois do Campeonato Gaúcho uma atitude cometida por um profissional que invade o campo e que agride um adversário e que, portanto, deveria ser punido ou não, pelo menos ser julgado durante esta competição, para que nesta competição ele pagasse ou não pelo erro cometido. O TJD infringe completamente o bom senso. O que seria o bom senso? E eu entendo que o julgamento não deveria acontecer sem a presença dos representantes do Grêmio ou do Internacional, ainda que o corpo jurídico do Grêmio esteja efetivamente em Porto Alegre e não em São João del Rei ou em Tiradentes, onde o Grêmio está concentrado para o jogo desta noite. Mas acho que o Quinteiros tem que dar o seu depoimento, que poderia ser dado ontem à tarde de forma online, ou o melhor dos casos, que o julgamento tivesse acontecido na segunda-feira, o Grêmio estaria em Porto Alegre, ou na próxima quinta, ou na próxima sexta-feira. É esta falta de bom senso, é esta falta de entendimento do contexto deste Campeonato Gaúcho que desmoraliza o Tribunal de Justiça Desportiva e que desmoraliza a gestão de Ayrton Ruschel como presidente deste tribunal. O Ayrton Ruschel, por mais que se esforce para tentar ser isento na presidência deste tribunal, ao respaldar esse tipo de decisão, ao não entender o contexto que este campeonato gaúcho está sendo disputado, acaba também anuindo a agressão do Quinteiros e respaldando a minha opinião de que este tribunal, este TJD do Rio Grande do Sul, a partir de agora, passa a ser um tribunal absolutamente desmoralizado. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações, o sininho, valendo o like de vocês. Este vídeo tem a assinatura da Mais Ágil, a empresa que te dá a oportunidade de antecipação do FGTS,
o teu fundo de garantia. 10 anos pode sacar. Para entender como funciona isso, conversa com a Mais Ágil no WhatsApp, através do link que eu coloquei no primeiro comentário deste meu vídeo. Vai ali nos comentários, lá no alto tem um link, clica ali, fala com a Mais Ágil para entender como é bem simples, bem fácil e bem rápido para antecipar 10 anos do teu FGTS, o teu fundo de garantia. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.